Quando falamos de grandes mulheres da história da humanidade, nomes como Joana d'Arc, Cleópatra, Frida Kahlo e Madre Teresa de Calcutá sempre aparecem. Mas é inevitável colocarmos um outro nome nessa lista: Marie Curie, a nossa sexta homenageada da nossa série Laureados, a mãe da radiação. Dr. Svante Pääbo. They thought that the bullet would silence us. Your analysis of Aprendí a leer a los 5 años. Nascida em Varsóvia, na Polônia, em 7 de novembro de 1867, batizada como Maria Salomea Sklodowska, era a quinta filha do casal de professores Władysław e Bronislawa Sklodowska. Para podermos falar da história da nossa homenageada, vamos ter que falar um pouquinho sobre o contexto histórico da época e como se encontrava o seu país de origem, a atual Polônia. Se você já estudou as chamadas Guerras Napoleônicas, sabe que no início do século XIX, as monarquias absolutistas da Europa começaram a ter o seu poder enfraquecido em certo ponto. Muito se deve aos acontecimentos que levaram à chamada Revolução Francesa. Mesmo Napoleão depois acabando sendo coroado imperador da França, as sementes revolucionárias já haviam sido plantadas nos europeus. A questão é que durante as guerras napoleônicas, o estado que viria a ser a Polônia se uniu a Napoleão para confrontar o Império Russo. No entanto, tudo foi por água abaixo quando o Império Francês perde miseravelmente, anos mais tarde, contra o inverno russo e as chamadas táticas de terra arrasada. Com o fim do domínio francês, o chamado Ducado de Varsóvia foi dividido entre 3 países: a Prússia, a Áustria e o Império Russo. A família de Maria, seja por parte materna, seja por parte paterna, sempre buscou uma independência dos direitos poloneses e o restabelecimento do Reino da Polônia. E participaram ativamente de revoltas contra o domínio russo, o que acabou por tornar a vida deles bem difícil. Para se ter uma ideia, Maria e seus irmãos estudaram na clandestinidade em alguns momentos de suas vidas, e em outros foram ensinados em casa pelo pai. Inclusive, o pai de Maria foi demitido por conta do seu sentimento patriótico polonês, que não agradou os supervisores russos do colégio onde ele lecionava. Olha só, as leis do Império Russo eram tão impositivas que as mulheres não podiam frequentar as universidades, o que levou Maria e sua irmã, Bronislava, a se matricularem em uma universidade clandestina, a Universidade Volante, que mantinha os princípios poloneses e admitia mulheres nas suas aulas. Mais tarde, ela faz um acordo com a sua própria irmã, que ela iria ajudá-la com seus estudos em Paris, em troca do mesmo acontecer com ela no futuro. Maria, então, procura outros empregos como governanta de uma família proeminente e educadora particular, onde consegue os fundos para sua irmã. Claro, sem deixar de lado seus próprios estudos. No ano de 1891, Maria consegue ir para Paris, continuar seus estudos, e a princípio se aloja na casa da sua irmã e de seu cunhado, mas depois aluga um sótão só para si. Se matriculou na Universidade de Paris, onde estudava de dia e dava aulas particulares de noite, para gerar algum tipo de renda e não morrer de fome ou de frio, mesmo que em alguns momentos ela passasse justamente por fome e frio. Em 1893, se formou em Física e passou a trabalhar no laboratório do professor Gabriel Lippmann, enquanto permanecia estudando mais um pouco na Universidade de Paris para conquistar seu segundo diploma, no ano de 1894. No mesmo ano, ela conhece Pierre Curie, ao ser apresentada por um amigo em comum. Ela consegue uma vaga em seu laboratório e, aos poucos, Pierre se apaixona por Maria. E, ao que tudo indica, Maria também se apaixona por Pierre.
chegando ao ponto dele se declarar para ela. Mas ela recusa, dizendo que voltaria para a Polônia. Segundo relatos, Pierre teria dito que estaria disposto a segui-la até a Polônia, abandonando tudo, toda a carreira que ele fez na França, mesmo que para isso fosse necessário que ele desse aula de francês ao invés de física ou matemática, que era a formação dele. Maria retorna à Polônia, Varsóvia, mais especificamente, na esperança de conseguir uma vaga na Universidade Jagiellônica, mas ela foi recusada e, pasmem, por ser mulher. Pierre a convida novamente para concluir seus estudos, justamente em Paris. E em março de 1895 ela consegue o seu doutorado, a partir de estudos sobre o magnetismo. Em julho daquele mesmo ano, ela se casa com Pierre, e ela muda o seu nome para Marie Curie. O casal Curie acaba por realizar diversas pesquisas, sejam individuais, sejam em conjunto. E foi observando e estudando as descobertas do professor Henri Becquerel que eles conseguiram explicar com maior precisão o que seriam os chamados raios B, emitidos pelo urânio. Essa seria a chamada radiação. Devido a isso, Marie Curie foi laureada no ano de 1903 com um Nobel de Física, em reconhecimento aos serviços extraordinários que prestaram por suas pesquisas conjuntas sobre os fenômenos de radiação descobertos pelo professor Henri Becquerel. Marie teve duas filhas com Pierre, Irene e Eve Curie. Ambas mulheres de prestígio. Irene, inclusive, seguiu os passos dos pais e ganhou o Nobel. E Eve não ganhou o Nobel, apesar do marido ter ganhado o Nobel da Paz. Mas ela era uma jornalista, escritora e ativista pelos direitos humanos, uma pessoa bem proeminente para a época. Após a morte do marido, Pierre, Marie continuou suas pesquisas com radiação, que lhe rendeu a descoberta do rádio e do polônio, e um segundo Nobel no ano de 1911, só que dessa vez em Química. Sendo assim, além da primeira mulher a receber o Nobel de Física, a primeira a receber o Nobel de Química, e a única pessoa laureada com 2 Nobels em áreas científicas distintas até hoje. Marie Curie morre no dia 4 de julho de 1934, em Passy, na França, devido à anemia plástica, por conta da exposição à radiação. Até hoje, se alguém quiser visitar o laboratório dos Curie e ler os documentos do casal, deve vestir uma roupa de proteção, devido ao fato de tudo, absolutamente tudo, está contaminado com radiação. Inclusive o próprio corpo da física, que se encontra sepultado junto com o marido Pierre no Panteão na França, também está contaminado com radiação. E é isso. Este foi o nosso episódio de hoje de Laureados. E aqui eu vou deixar uma sugestão. Se quiser saber um pouco mais sobre o casal Curie, tem um filme chamado Radioactive, do ano de 2020, que você vai encontrar no catálogo da Netflix. Então fica aí a sugestão. Lembra de deixar o like, se inscreve se não for inscrito e ativa o sininho para não perder nada. Também temos um Discord que avisa tudo que rola por aqui, hein? Tamo junto e até!